Então, na ficção, gente, o que é legal você olhar nessa... Você deu a primeira olhada, sentiu, vê se está com algum problema. Se tiver problema, você anota para ir depois você voltar e corrigir. Mas você não anota no texto, você anota fora, tá? Ah, senti um probleminha aqui, mas você volta para mexer depois de dar essa primeira lida. Porém, é interessante, se for ficção, você, por exemplo, fazer algumas coisas. Observar se os personagens estão bem definidos, se é um bem diferente do outro. Isso é muito interessante na ficção. Não é legal ter personagens parecidos, é legal ter personagens diferentes. E não só diferentes, mas eis um truque, tá, gente? Que eles tenham nomes diferentes. É muito ruim. Outro dia eu tava lendo uma obra que tinha, assim, uma Jéssica, um Jailson e uma Jussara, sabe? Entre outros personagens. Mas olha como é tudo parecido o nome. Aí, umas tantas, eu já não sabia mais quem era a Jéssica, quem era a Jussara, quem fez o quê, e o Geilson lá no meio. Tudo muito parecido, inclusive o som, né? Então, recomendo, tá, criança? Se você tem personagens, que os personagens sejam diferentes entre si e tenham nomes diferentes, por favor. Se há diálogos, você tem que checar se eles falam de maneira diferenciada. Então, se você consegue saber, você muda o nome da Jéssica para, sei lá, Tonica, né? Aí você vai checar se a Tonica e se a Jussara falam de maneira tão diferenciada que você só de ler, você sabe quem tá falando. Não precisa dizer, disse Jéssica, disse Jussara. Eu já tô confundindo, tava com os nomes parecidos. Mas então, esse cuidado, tá, de diferenciar os personagens ajuda muito a fazer a sua história, né, ser compreensível para o leitor. Muitas e muitas vezes os autores esquecem que o leitor não nasceu dentro da sua obra, que nem você, né? Você está muito dentro da obra, então todos os detalhes são muito claros, você lembra de tudo. Então, você às vezes esquece que você precisa ser claro, você precisa sinalizar quem está falando, como é, quem é, como assim. Essa clareza. Na não ficção, mesma coisa. Você precisa ter certeza que você está explicando o seu assunto de uma maneira clara o suficiente para o leitor entender. Na dúvida, na não ficção, dê exemplos, tá? Na ficção, o que você tem que checar ainda é se todas as cenas principais, as cenas de virada, as cenas-chave, estão suficientemente detalhadas para causar impacto, né? Eu não sei quais são as cenas principais da sua obra, mas é altamente recomendável que todas elas que fazem uma transformação profunda no correr da história, espero que tenha várias, para ter várias reviravoltas, sejam explicadas. Melhor se tiver apelo sensorial. Mas você tem que voltar e dizer, essa é uma cena principal, deixa eu ver se eu expliquei o suficiente, se eu estou mostrando em vez de contar. Então, isso, veja, gente, isso não é um trabalho de revisor. Isso é um trabalho de autor que passou para o momento edição. Tá dando para entender? Dizem que existem vastos tipos de revisão por parte dos autores. Revisão de estrutura, de ritmo, de gramática. Isso é verdade? É verdade, sim, Tana. Então, veja, eu estou falando de um tipo, né? Observar o quanto há cenas de mostrar, em vez de contar as principais, o quanto os personagens estão definidos. Você também, ao ler tudo, você vai sentir o ritmo, se a história está com ritmo. Então, sim, você várias coisas, você está navegando na clareza e no quão bem a história está funcionando. Então, nesse momento, é legal você ver os componentes principais da história. Então, o conflito, se ele está bem delineado, se ele está explicado, os personagens, se os personagens estão bem definidos e se eles agem entre si de uma maneira compreensível, de uma maneira verossímil, se tudo o que acontece é compreensível pelo leitor, se não há saltos, se não há esquisitices. Claro que você pode pôr uma esquisitice de propósito, mas uma esquisitice sem querer, não, né? Então, aí você volta lá a ver se aconteceu uma esquisitice sem querer, você sabe que precisa resolver. Então, ainda você está Veja, você passou para o momento edição, você está voltando ao seu texto com um olhar crítico.
mas você ainda está mexendo como autor. Então você, de repente, putz, não, aqui não está bem definido, então eu vou reescrever essa cena aqui. Ah, aqui, putz, esse personagem, ele caiu do nada, então eu vou dar um pouco, vou voltar lá atrás e botar um pouco ele aparecendo antes, para ele chegar aqui não ser do nada. Quer dizer, você começa a olhar para sua história de uma maneira, como é que ela está estruturada e ver se ela está funcionando. Não ficção, mesma coisa. Você vai olhar para ver se está crescendo de explicações, uma lógica encadeando um capítulo no outro. Então é necessário você fazer isso antes de começar a mexer nos detalhes. O Alex Santana, aqui no Instagram, ele está perguntando qual a diferença de revisão e de leitura crítica. A leitura crítica, Alex, não interfere no texto, ela apenas dá opinião. Revisão interfere no texto. Um revisor, uma revisora vai mexer na sua obra e você depois aprova ou não aquilo que for mexido. Mas o que eu estou dizendo é que você, como autor, fará bem em fazer a própria revisão. Porque, veja, isso que eu estou apontando, por exemplo, ver se os diálogos estão devidamente diferenciados, um revisor não vai mexer. Não. Isso é fora da alçada de um revisor. Então, é interessante que você, como autor, observe isso. Os meus diálogos estão devidamente diferenciados. Eu sei quem fala só pela fala, sem ter que dizer quem é. Por exemplo, né, a minha ação está devidamente descrita. Um revisor vai ver só se a palavra está correta, se a frase está correta. Entendeu? E a construção da frase, né? Isso. Gramática, essas coisas. Isso. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.